Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todos estão bem? Maravilha. Quão satisfatório é para nossas almas estar novamente na casa de Deus, né, irmãos? Poxa, é muito bom a gente estar com os nossos familiares, com os nossos amigos, ter uma comunhão, né, nesses momentos de confraternização, mas nada é mais prazeroso, mais belo do que estar na casa de Deus e poder contemplar a sua beleza. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Salmos 27. Antes, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, bendito és o teu santo nome, ó Deus. Te louvamos, Pai, pela oportunidade de estar aqui, nesta noite, Senhor, para bendizer o seu santo nome, Deus, para glorificar a Ti, Senhor, o único e soberano Deus, o único que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, ó Deus. É a nossa oração esta noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, Salmos 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Amados irmãos, é comum entre, se não todos, mas a maioria, quando começa o ano nós fazermos resoluções, planejamentos, metas, né? Como vamos fazer assim, como vamos fazer assado no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, com relação à nossa saúde, com relação aos nossos filhos, à nossa família, viagens, etc.
Tudo isso é muito bom para o homem, uma vez que um homem sem caminho, talvez qualquer um, já disse alguém, que um homem que não tem uma meta, qualquer caminho, qualquer meta serve para ele. No entanto, se nós temos o Senhor, se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor, se o Salmo diz para nós que nós devemos buscar a sua presença, se o nosso coração, se ele fala para nós que nós devemos buscar a sua presença, ele tem que ser a primazia em nossas resoluções. O Senhor tem que ser a primazia das nossas metas, do nosso planejamento, em detrimento de qualquer outra coisa. Deus tem que ser o centro do nosso 2025. Que nós possamos, neste ano de 2025, anelar pela presença de Deus, buscar a sua face, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não há mais trevas em nós, porque nós fomos alcançados pela misericordiosa e maravilhosa luz do Evangelho da salvação de Cristo Jesus. É Ele que tem que dirigir os nossos passos, os nossos caminhos, nesse ano de 2025. Amém? Peço ao irmão, peço ao nosso irmão diácono César, nos eleve na oração de adoração. Por gentileza, hino 67 do Inário, peço a todos que, se puderem, colocar em pé, por favor. As lutas
45, do 5 ao 6, por favor. Cinco e 6, por favor, irmão Saulo. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o Senhor e não outro, além de mim não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Nesse ano de 2025, que nós possamos servir apenas ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, não há outro Deus, apenas Ele, que Ele seja, que os nossos olhos estejam voltados tão somente a Ele neste ano, que além de buscar a presença dEle neste ano, todas as outras coisas sejam secundárias na nossa vida, e Ele seja a primícia, o primeiro lugar de tudo. Ele, porque não há outro Deus, Ele é o único Deus. As riquezas, as coisas que tomam lugar no nosso coração, elas não podem, melhor dizendo, nada tomar o lugar do nosso coração, porque Ele tem que estar somente cheio, preenchido pelo único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Amém? Chegamos ao momento de contrição. Peço ao nosso irmão Saulo que coloque agora o hino 67. Enquanto peço aos irmãos que fiquem em pé, e neste momento vamos louvar a Deus e já preparar o nosso coração para o momento de perdão de pecados e logo mais a pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor. Que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser
braço teu, minhas paixões, tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá no alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Pode se assentar, por favor. Salmo 51, do 1 ao 6, ao 7. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no teu íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi tinha certeza que, embora os seus pecados fossem graves, Deus poderia perdoá-lo e restaurá-lo. Nós, diuturnamente, dia após dia, pecamos contra Deus. Naqueles momentos em que nós entristecemos, às vezes, os corações dos nossos cônjuges, filhos, entes queridos, amigos, sogra, sogro, é somente contra Deus que nós pecamos. Quando fazemos algo que contraria a sua lei, os seus mandamentos, os seus princípios, é contra Deus sempre que nós pecamos. Quando nós olhamos para alguém com desdém, é contra Deus que nós pecamos, porque nós olhamos e às vezes tratamos mal uma pessoa, mas nós não sabemos quem é o pai dela. Às vezes ela foi eleita antes da fundação do mundo, e você está tratando mal uma pessoa que tem pai, um pai amoroso, misericordioso e que perdoa os seus pecados. Peço, irmãos, que façamos um minuto de oração silente, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E após eu peço ao nosso pastor que faça uma oração de perdão e arrependimento e confissão dos pecados.
Amado e glorioso Pai, nesse momento, Pai, nós nos apresentamos para Ti, Pai. Apresentamos os nossos pecados. Nós sabemos, Pai, que o Senhor conhece, o Senhor sabe cada erro, Pai. Mas o Senhor também sonda o nosso coração. E nós precisamos nos apresentar arrependidos dos nossos erros, Pai. De todos os erros que nós cometemos. Todas as falhas, Pai, que nós sabemos cometemos contra Ti, Pai. Muitas vezes nós falhamos até mesmo em pensamento. Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, a sua misericórdia, Pai. O Senhor deu o seu Filho para que Ele pudesse pagar os nossos pecados, Pai. Recebesse todos os nossos pecados. E por isso, Pai, nós estamos aqui arrependidos. Isso nos dá a condição, Pai, de estarmos nos apresentando a Ti, Pai. Pela morte de Cristo, porque Ele pagou um preço, Senhor. Um preço que nós jamais teremos a condição de avaliar, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor, só o Senhor, Pai, pode nos dar a condição de estarmos perdoados. Mas nós te pedimos também, Pai, que tenha misericórdia da nossa vida, porque os erros e as falhas que nos colocaram distante de Ti, Pai, nós agora, Pai, nós deixamos para trás. E trata, Senhor, o nosso coração, para que nós não cometamos mais esses erros, Pai. Nos fortalece, nos prepara, Pai amado. Porque nós somos pequenos, Pai. Nós somos falhos e o pecado que habita em nós nos torna, Pai, condizentes a realizar novamente esses pecados. Mas nós te pedimos, Senhor, nos trata e nos prepara, Pai. Nós estamos arrependidos, Pai, com os nossos corações abertos, Pai. Com os nossos peitos abertos, Pai. Prontos para que nós pudéssemos nos jogar ao pó, Pai, entendendo tudo aquilo que tem afetado a Ti, Pai. Nós temos nos colocado numa condição de mortos, mas, Pai, nós te pedimos nesse momento, que o Senhor possa nos perdoar desses erros, Pai. Nós estamos certos que o Senhor estará realizando, Pai, essa bênção na nossa vida. E por isso nós te pedimos, Pai, porque tudo aquilo que nós pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus, o Senhor nos concede. E assim nós te pedimos e oramos. Amém. Convido o irmão Saulo para vir à frente, trazer louvores ao nosso Deus. Neste momento, enquanto o irmão vai trazer os louvores, aqueles que vieram preparados podem trazer no gasofilar seus dízimos e suas ofertas. Os irmãos que nos visitam não se sintam constrangidos, isso é uma prática, é um dever apenas e tão somente dos membros. Graças e paz, irmãos. Como passaram a semana? Tudo bem? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé para cantarmos. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar Seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, irmãos. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Autoridade, vou dar além, perdão, irmãos. Estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. De novo, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. De novo, os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. De Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Amém, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, é muito bom, né? Estar na casa de Deus, né? É bom estar na casa de Deus, que aqui é o único lugar que Ele possa, de verdade, fora da nossa casa, né? É o melhor lugar onde a gente pode estar, né? A gente vê tanta coisa hoje em dia, a gente vê tanta inverdades, né? Para não falar outras coisas, né? Do que tem acontecido aí afora, né? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. O quê? Enche-me com teu poder.
De novo. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. De novo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, irmãos. Amém. Como é bom. O nosso coração só vai encontrar o descanso somente quando nós estivermos focados em Deus, irmãos. E isso só vai acontecer quando eu e você passarmos por essa experiência de estar com Ele a sós. Você e eu podemos aqui escutar, cantar, levantar os braços. A gente pode ouvir uma palavra que foi dita de Deus. Mas se Ele não lhe tocar, se Ele não colocar a sua mão sobre nós, nada vai funcionar, né, irmãos? Quantas vezes eu ou você já tivemos no culto e saímos mais frio ou sem aquele toque, né? Que às vezes a gente mais precisa. E grande parte que busca a Deus e tem buscado a Deus, todos estão buscando no íntimo, né, irmãos? No íntimo Ele tem trazido a sua grande verdade para nós, para texto às vezes complexo de entender, né? Quando nós estamos no íntimo, os textos mais difíceis talvez da Bíblia, ele aflora a nossa mente, né? A nossa mente, ela começa a ter um entendimento sobre grandes coisas. E aquele texto entra na nossa mente e transporta para tudo aquilo que a gente fez durante o nosso dia, durante a nossa semana. Ele mostra para nós onde nós entramos, né? Como diz o peregrino, né? Eu nem me toquei que eu estava distante de Deus. Só fui lembrar quando eu vi o precipício, né? A palavra de Deus, quando ela toca em nossos corações, ela mostra para nós que a gente está um passo do precipício. E aí a gente tem que retornar e voltar a fazermos todos o mesmo caminho da volta para o caminho correto, que é a busca de Deus, né? A terra já estremeceu ao som da tua voz. Se o mar agitado está,
pode acalmá-lo com teu falar. Olha nós, ó. Firme estou, seguirei. Tu estás. Firme estou, seguirei. Olhando, tu és a paz. Pelo teu poder eu posso crer, mesmo que eu não possa ver. Se o monte em minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Firme estou, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois comigo estás. Firme estou, seguirei, olhando pra ti. Tu és a paz. És a paz. Olha só o seu coração. Meu coração descansa em Deus, em teu nome há poder. Meu coração descansa em Deus, grande é o nome do Senhor. De novo. Meu coração descansa em Deus, em teu nome há poder. Grande é o nome do Senhor. Aonde você vai encontrar a paz? Ó. Tenho paz em Jesus, somente em Jesus, irmão, somente em Jesus. Tenho paz aonde? Em Jesus. De novo. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus, meu Senhor. Tenho paz em Jesus, meu Senhor. Firme estou, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois comigo estás. Firme estou, seguirei, olhando pra ti. Tu és a paz. Ó Deus, recebe o nosso louvor, Senhor, na tua casa. Recebe, ó Deus, cada louvor que foi pronunciado aqui, ó Pai. Seus irmãos, ó Pai, seus filhos que estão aqui, ó Pai, nossos irmãos em Cristo, ó Pai, aqueles que saíram da sua casa, ó Pai, foram tocados pelo Senhor. Foi o Senhor que trouxeram eles aqui. Ó Deus, o Senhor tem e está falando todos os dias, ó Pai, porque a tua palavra, ó Pai, está aí, a cada dia mais viva, Pai. Ó Deus, quando nós cantamos louvores, ó Pai, bíblicos, ó Pai, quando nós cantamos isso, ó Pai,
professamos, ó Pai, aquilo que está escrito na Tua palavra. Ó Deus, muitos têm sido os dias, ó Pai, de aflições, ó Pai, para algumas famílias, ó Deus, muito tem sido, ó Pai, para os Teus servos dias difíceis, mas, ó Pai, a gente só sabe descansar no Senhor, só sabe descansar, ó Pai, na Tua casa, ó Deus. Ó Deus, obrigado por mais um dia, Pai, por estarmos aqui, ó Deus. Ó Deus, para que a gente aprende a cada dia, Pai, buscar o Senhor, ó Pai. Mais e mais e mais e mais, ó Deus, buscar aqui, ó Pai, na Sua casa, Pai. Para muitos, ó Pai, pode ser um lugar pequeno, sem muita ambições, né? Sem muitos aparatos, sem muitos gritos, ó Pai, mas aqui é a Tua casa. Amém. Ó Deus, o Senhor tem mostrado, ó Pai, através, ó Deus, de estarmos firmes, Pai, que o Senhor tem falado, ó Pai, e tem mostrado, ó Pai, a cada dia o Seu poder, ó Pai, mostrando para homens pecadores como nós, ó Pai, mulheres pecadores como nós estamos aqui, ó Deus, que o Senhor está sempre falando para nós, ó Pai, o Senhor está sempre mostrando, ó Pai, o Teu agir, ó Deus. Nunca, Pai, ficamos solitários, ó Deus. Nunca, Pai, estivemos só, ó Pai. Nunca falamos, meu Deus não está comigo, meu Deus não está comigo, ó Pai. O Senhor sempre está conosco, Pai, sempre. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Agora fica, Pai, com a Tua palavra, que vai ser pronunciada, ó Deus. Que o Senhor possa colocar Tuas palavras ao Teu servo, para que Ele possa nos alimentar, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Chamar as crianças aqui na frente. Tudo bem? Como é que vocês passaram o ano? Passaram bem? Passaram bem? Se divertiram bastante? Pode fazer perguntas, César, Michele? Melhor não? Lá dentro. Por quê, né? Ó, hoje a professora vai falar sobre o ano novo, sabia? Vai falar sobre coisas novas na nossa vida. O que é novo para nós? Cristo é novo. Algo novo. O Evangelho é novo. A palavra de Deus é nova. As coisas novas de Deus, e Deus nos transforma para sermos pessoas novas. Ou seja, nós fazíamos coisas que não agradavam a Deus, aí nós deixamos essas coisas para trás, porque nós conhecemos Deus e passamos a fazer coisas novas. Entenderam? O professor vai explicar isso aí direitinho para vocês lá na salinha, né? Vamos orar pela vida dessas crianças? Senhor, nós Te agradecemos pela vida dessas crianças. Abençoa, Senhor, para que eles possam sair daqui com esse entendimento. Com o entendimento que eles receberem aqui, Pai. Não só hoje, mas ao longo da caminhada deles. Que eles possam repetir, Pai, durante toda a vida, para todos aqueles que não conhecem a Sua palavra, Senhor. Porque através deles, nós entendemos que virão novas pessoas, Pai, que Te conhecerão por tudo aquilo que eles aprenderem aqui, Pai. Nós Te agradecemos pela vida deles. Agradecemos pela família, Pai, que cuida, que prepara, Pai, e se preocupa com o ensino espiritual na vida dessas crianças, Senhor. Obrigado pela vida deles, obrigado pelos familiares, obrigado pela nossa igreja, Senhor. Assim nós Te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Podem ir. Meus irmãos, mais uma vez quero saudar a nossa igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de iniciar a nossa palavra de hoje, a nossa mensagem, eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. O Cláudio e a Raquel lá de São Paulo, lá da Praia Grande, uma terra abençoada, que eu tive o prazer de morar lá por 1 ano e meio, cerca de 1 ano e meio.
Uma terra muito boa. Quem sabe um dia, quando eu me aposentar, eu volte para lá, viu, meus irmãos? Né? Vocês ainda vão me ver lá. Final do ano que vem eu estou lá, viu? Planejamento é passear no final do ano e estar lá nessa terra boa, né? Aproveitar da praia maravilhosa. Agradecer também a presença do Leandro. Leandro, é seu primo, Pedro? É? Bem-vindo, viu, Leandro? Tá muito bom. Leandro também hoje veio ajudar a fazer a limpeza aqui da parte externa da igreja. Muito bom, obrigado pela sua ajuda, tá? Pedrão, obrigado mais uma vez. Eu quero também agradecer a presença de todos. Início do ano, está todo mundo ainda na preguiça do começo do ano, aquela coisa que está começando o ano, está todo mundo, né, esperando ainda o momento certo para recomeçar a vida cotidiana, né? Recomeçar as nossas atividades. E faz parte isso. Faz parte de um novo na nossa vida. Um tempo novo, um momento novo, né? E eu queria iniciar falando para os irmãos vamos pegar um exemplo de um empresário. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que está passando por alguns momentos de turbulência, né? Uns momentos em que o lucro não está bom, a sua vida profissional não está muito boa, passa por algumas crises familiares, algumas dificuldades, e num determinado momento ele tem um reencontro com Cristo, tem algo novo na vida dele. Isso acontece com cada um de nós a todo tempo. Num determinado momento da sua vida, da sua caminhada, parece que as coisas começam a cair em baixa, de repente, uma mensagem, uma palavra, um louvor, um texto bíblico, ele dá um renovo na nossa vida. E esse novo, é isso que faz algo para que nós possamos retomar a nossa caminhada. Porque quando nós reencontramos a Cristo, quando nós estamos próximos a Cristo, nós temos uma caminhada muito melhor. Hoje pela manhã nós estávamos falando um pouco sobre isso e chegamos à conclusão no nosso estudo bíblico de que em dados momentos nós precisamos rever a luz que é Cristo Jesus, que é algo novo na nossa vida, é um momento novo. É uma nova oportunidade. Não importa como você chame, não importa como você queira tratar, né? Passou o ano, não há nada de mágico, não há nada, mas nós estipulamos um novo período na nossa vida. E esse novo período vem com algo transformador na nossa vida. Mas não existe transformação se não for em Cristo Jesus. Queria falar hoje sobre uma vida transformada, sobre um renovo, uma nova criação em Cristo Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 11 a 17. A ênfase desse nosso estudo de hoje, ele está no versículo 17, mas vamos ler toda essa passagem, né, do 11 ao 17. A palavra de Deus diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo em vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos os juízos é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, vivam mais para si mesmos,
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Até aqui, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Usa esse seu servo e fala através dele, Pai. Para que todos nós possamos entender, Pai, a sua mensagem, e que ela possa nos transformar e dar um renovo à nossa vida. Assim eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse 5º capítulo da 2ª carta aos Coríntios, ela fala de uma esperança em Cristo. Uma esperança para que nós possamos ter um algo novo, um renovo à nossa vida. Ali era um momento de tensão. Esse momento em que Paulo escreve essa carta, é um momento de tensão, de fragilidade. É um momento em que o sofrimento e as promessas de Deus não estão sendo bem entendidas. E é nesse momento em que surgem os falsos profetas. E Paulo vem tratar esse momento numa condição, em uma cidade, uma igreja, que era considerada como igreja problema. Hein? A nossa irmã Rita conhece Libras, né? E a palavra Coríntios, né? A igreja de Coríntios, como que é, minha irmã? Coríntios, problema em Libras é assim, certo? E Coríntios em Libras é assim, ó. Porque aqui é um sinal de problema, e assim, porque é igreja problema. Tamanho é a problemática que havia naquele tempo. A problemática que existia ali, ela envolvia não só as questões sociais, mas as questões teológicas também. Então, quando Paulo escreve, e esse momento que ele escreve aqui, é um momento em que ele está saindo de Éfeso e prepara essa nova carta antes dele voltar para essa cidade. É uma recomendação, para que nós possamos entender, porque não há diferença, e nós pegamos todos esses textos, já foi dito várias vezes, nós não vemos diferença de 2000 anos atrás para hoje. As condições da cidade, uma cidade, por que haviam tantas dificuldades e problemas lá em Corinto? Era uma cidade que tinha um envolvimento de outras culturas, de outras línguas, de outras sociedades. E isso tudo misturado aos judeus, misturado aos gentios, misturado a todo o povo que estava ali, e essa igreja passava por essa dificuldade. O entendimento teológico, muitos ali não estavam entendendo onde era o reino, que Cristo já havia dito. E Paulo vem com toda a sua sabedoria, toda a sabedoria e conhecimento dado pelo Espírito Santo, fala a essa igreja. E mostra para ela um novo caminho e como que é esse recomeço, esse renovo na vida deles. Paulo fala nessa carta, nessa 2ª carta, sobre missões, sobre o amor de Cristo e sobre o reino. E aponta onde está esse reino, em Cristo Jesus. Nós podemos dividir esse momento e essa carta em algumas partes, e nesse momento nós vamos destrinchar aqui em 3 partes. E essa primeira parte nós podemos falar do temor em Cristo que nos conduz a uma reconciliação. Quando nós tememos a Cristo, nós entendemos quem Ele é. E esse temor, não é o medo, tá? Aquele medo servil. Esse temor é o reconhecimento, é saber quem Ele é. Nós temos o entendimento aqui que esse temor é a reverência que nasce no nosso coração e fala diretamente a nós, para que nós possamos entender quem é Cristo na nossa vida.
Hoje pela manhã nós estávamos falando, e a pergunta que eu fiz hoje para os irmãos: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Porque quando nós fazemos um conceito, um simples conceito, nós podemos pegar uma página e colocar tantas informações de quem é Deus. Até aí é fácil. Mas em nosso espírito, quem é Deus? Porque o nosso espírito que fala com Deus, é esse que precisa ser alimentado. O nosso conceito, a nossa simples consciência nos leva a uma loucura e um desconhecimento. Paulo, nesse texto que nós lemos, ele fala de um momento em que nós somos loucos em Cristo. Nós enlouquecemos em Cristo. O que tem aqui, o que acontece aqui, é que Paulo está tratando de uma questão de uma aparência. Muitos ali estavam vendo Cristo como homem, não entendiam Ele como Deus, como Messias, como aquele que veio para nos libertar das armadilhas de Satanás. E quando Paulo está mostrando isso para o povo, ele está falando dessa forma, ele está mostrando quem é Deus na sua vida. E aí eu devolvo a pergunta para os irmãos: quem é Deus para você? O soberano da sua vida, aquele que cuida de você em todo o tempo, aquele que fala com você nos momentos, em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons ou ruins, mas Ele está ali, porque Ele tem uma característica: Ele é onipresente e onisciente, soberano, poderoso, maravilhoso. Esse é o Cristo. Esse é aquele que vem falar aos nossos corações. Esse é aquele que vem alimentar o nosso espírito. E quando nós falamos disso, nós entendemos uma certa obediência. Essa obediência que nós tratamos, nós podemos ver ela, por exemplo, na questão de Abraão. Veja só. Você seria tão obediente a Deus, a ponto de colocar o seu filho em sacrifício? Você tem essa confiança em Deus, a mesma confiança que Abraão teve? Você está preparado para isso? Você está preparado para dar a sua vida por Deus, em nome de Deus? E aí que está, meus irmãos. Quando Abraão faz isso, ele tem a confiança em Deus. Ele tem a segurança, a obediência em Deus. Porque ele entende que ali Deus faria uma grande obra. E através dele, nós entendemos o Cordeiro que foi oferecido para nos libertar dos pecados do mundo. Na prática, meus irmãos, esse primeiro ponto que nós vemos aqui, ele fala de um chamado para viver em Cristo, e que ele tem que ser demonstrado com temor no Senhor. E é um temor, como foi dito, não é um temor pela pressão, pelo medo, é um temor pela reverência. Eu entendo quem Ele é, eu entendo o que Ele pode fazer na minha vida, eu entendo o que Ele fará na minha vida, a qualquer tempo, por mais difícil que seja. Então, as batalhas da nossa vida, meus irmãos, nos motivam a nos reconciliar com Deus. E por que reconciliar? Porque nós precisamos entender que nós temos que estar próximos a Ele. E quando nós não entendemos isso, muitas vezes nós estamos sendo desobedientes. E essa desobediência, ela é pecado. E o pecado nos afasta, nos separa de Cristo. Parece ser difícil, mas quando nós temos entendimento, quem é Deus para nós, quem é Cristo Jesus, o que Ele fez na nossa vida e o que Ele ainda fará, nós nos confortamos e descansamos nele. Nós precisamos ter esse descanso, esse conforto em Cristo. Por mais difícil que nós possamos entender, por mais difícil que possa parecer a situação que nós estamos vivendo,
Cristo está no controle de tudo. Se nós voltarmos à nossa confissão de fé, lá no capítulo 1, nós entendemos que o principal fim do homem é glorificar a Deus. Você está pronto para glorificar a Deus? Independente das circunstâncias da sua vida, independente das batalhas, das lutas, das dificuldades, independente de você estar ganhando bem, ganhando mal, independente de você estar ou não empregado, você está pronto para glorificar a Deus? Porque nós somos colocados nessa terra, nesse mundo, para isso, para glorificar o próprio Deus. E se nós formos entender, formos buscar grandes nomes, vamos pegar o exemplo de Heber Campos Júnior, no qual tive o privilégio de estudar. O temor reverente transforma nossas prioridades e reorienta o nosso coração para Deus. Essas são as palavras do Heber Campos Júnior. As nossas prioridades reorienta o nosso coração para Deus. Quando nós temos entendimento de que Deus deve ser glorificado em tudo na nossa vida, nós passamos a entender que nós devemos seguir a Ele. Isso transforma o nosso coração. Isso transforma o nosso ser. Isso transforma a nossa vida. Num segundo ponto, meus irmãos, eu queria tratar a morte de Cristo como centro de redenção. Versículos 14 e 15, que nós lemos no nosso texto, o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por nós, Ele se deu por nós, Ele se entregou por nós. Não foi simplesmente, olha, eu vou fazer isso para um ou para outra, foi por nós, por todos, por cada um de nós. Ele se deu para nos libertar do inimigo. Ele se deu para nos dar a condição de podermos nos apresentar arrependidos e sermos perdoados, porque sem isso nós teríamos um único caminho, que é arder no fogo do inferno. Parece forte, né? Mas não é. Não é, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele, para cumprir esse propósito, Ele precisava fazer isso. Dar o cordeiro puro, limpo, que tivesse a condição de pagar os nossos pecados. Não haveria outra forma. Meus irmãos, Paulo coloca isso para que nós não vivamos mais por nós mesmos. Tudo isso que é feito é para que nós possamos entender que não depende de nós, é Cristo Jesus. É Deus em primeiro lugar, é Ele que está cuidando em cada detalhe da nossa vida, é a Ele que nós devemos a honra e a glória, é a Ele que nós devemos seguir, é nele que nós devemos depositar todas as nossas fichas, como nós falamos no popular. Porque Ele se deu por nós. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós, para que nós pudéssemos ter a condição de estarmos com Ele. Se não fosse dessa forma, nós não estaríamos com Ele. Esse evento, meu irmão, que nós citamos agora, ele mostra o Cordeiro imaculado, puro, que derramou, que verteu seu sangue por cada um de nós, que se deu por nós. Se nós voltarmos e formos pesquisar lá em Êxodo 12, nós vamos ver toda essa história. Que o sangue do Cordeiro que nos livrou, não foram os umbrais, foi o sangue do Cordeiro. Ele que nos liberta. Sem esse sangue, sem Cristo, nós não teríamos como ser salvos. Isso impacta para nós o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício é para que nós possamos viver e entender que precisamos viver em gratidão. Ora, se nós não somos gratos por alguém que se deu na cruz por nós,
pelo Filho que se deu na cruz, que verteu o seu sangue por nós, o Pai que deu o seu Filho, o Espírito Santo que veio nos consolar, nós vamos ser gratos a quê? Nós precisamos entender toda essa gratidão na nossa vida. Ela tem um porquê. Ela não é simplesmente, olha, eu vou ser grato simplesmente porque Deus me colocou na terra. Não. Tem um porquê. Então, meus irmãos, se nós pegarmos Leandro Lima, ele diz que a cruz de Cristo é o ápice do plano redentor de Deus. É na cruz que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. É na cruz. De um Cristo que se deu por nós, que saiu da cruz, que está ressuscitado. É nele que nós precisamos estar sendo gratos a todo tempo. E essa nova criação em Cristo, que é a nosso terceiro ponto nessa mensagem, é que ser a nova criatura significa que todas as coisas que se passaram se fez novo. Tudo que nós fizemos, tudo que nós cometemos de erro antes de conhecer a Cristo, de nos rendermos a Cristo, tudo está pago. Nós somos nova criatura. Nós somos novos em Cristo Jesus. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo Jesus, a nossa vida foi transformada em todos os aspectos. O que nós cometíamos de pecado, nós não devemos mais cometer. O que nós fazíamos de errado, nós não devemos mais fazer. E nós precisamos cumprir aquilo que o próprio Cristo nos deu. Uma missão. De estarmos pregando a palavra dele, de estarmos evangelizando, de estarmos falando com todos os povos, todas as criaturas. Não foi de graça, não foi simples. Mas nós precisamos estar fazendo a nossa parte. E a nossa parte é estar cumprindo com aquilo que Cristo nos preparou para isso. Para sermos gratos a Deus. Para sermos missionários, para sermos evangelizadores, para sermos pessoas diferentes, darmos um testemunho novo, algo novo na nossa vida e na vida daqueles que nós estamos impactando. Não é de graça, não é simples. O preço disso foi Cristo estar lá na cruz. Mas nós receberemos algo novo. Nós receberemos a condição de estarmos no reino, fazendo parte deste reino, estarmos nesse reino. Não à toa nós estamos aqui. Cada um de nós foi chamado aqui hoje para estar aqui, para ouvir essa mensagem, para estar se preparando, para que ela possa falar ao seu coração e mover você para um ano novo, um momento novo, um reencontro com Cristo Jesus. Porque só Ele é o novo na sua vida. Não tem a magia do ano novo. Não tem a magia de virou do dia 31 para o dia 1º. Viva, começou tudo novo. Não tem. Não é assim. Vamos pegar o exemplo das suas contas. Do dia 31 para o dia 1º. Suas contas continuaram. A sua vida continuou. Os seus problemas continuaram, estavam lá. Às vezes você mascarou com uma festa. Como nós vimos nesse final de ano, algumas famílias destruídas, totalmente destruídas, mas que estavam mascarando com uma festa. Nós não devemos mais fazer isso. Nós devemos reencontrar a Cristo para ter esse algo novo, para ter esse ano novo, para ter uma transformação na nossa vida, para ter uma mudança significativa em tudo na nossa vida. Sem isso, sem Cristo, nós não temos nada de novo. Porque só com Ele que o que era antigo foi apagado. O que era aquele homem mau, antigo, aquilo que era podre, aquilo que não prestava, aquilo ficou no passado. Cristo vem trazer algo novo para você. Mas é nele.
Não é numa ceia de ano novo, não é no estouro de uma champanhe, não é numa queima de fogos, é em Cristo Jesus, é só Ele. Ele é o único que pode te dar essa condição. Se você não buscar esse renovo nele, você não vai ter um 2025. Você vai ter problemas, você vai ter lutas, você vai ter dificuldade. Não que não venham batalhas, não que não venham lutas para serem realizadas. Mas quando nós estamos com Cristo, todas essas lutas são diferentes. Porque Ele dá uma vitória. Ele nos dá a vitória com Ele é garantida. Quando nós temos esse entendimento, nós vemos que as promessas de Deus nos colocam um novo coração em espírito. Ezequiel 36, de 26 a 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observeis. Se nós somos novas criaturas, nós temos um novo coração. E se nós temos um novo coração, nós temos novos propósitos na nossa vida. Esse é o ano novo que nós temos. Essa é a vida nova que nós temos. Essa profecia que se cumpriu lá em Ezequiel 36. Nós temos ela aqui. Porque é nesse coração novo que nós queremos. Esse é o mesmo coração novo que Paulo retrata aqui para a igreja de Corinto. Se você não tiver um coração novo, uma transformação verdadeira, você não vai ser uma nova criatura. Para ser nova criatura e para fazer algo novo, você precisa desse novo coração. Esse reencontro, esse novo coração é o reencontro com Cristo Jesus. E esse reencontro é dobrar joelhos, é orar mais, é se preparar mais, é ler mais a palavra de Deus. É fazer uma mudança na sua vida, ter a confiança, alimentar a sua fé através de Cristo Jesus. É assim que nós somos transformados. Porque a nova criatura que Cristo nos chamou, ela significa abandonar tudo que havia de antigo, tudo que havia de ruim na nossa vida, tudo que havia de errado, todas as transgressões contra Deus. Mas, além de tudo, nós precisamos ser agentes de transformação. Um agente de transformação não é simplesmente levar uma mensagem para alguém, mandar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem pela internet. O agente de transformação é ter um novo testemunho de vida, é ter uma nova vida, para que possam ver em você a mudança, para que possam ver em você um novo homem, um novo coração, um novo ser. Alguém que faça diferente para Cristo Jesus. Em uma das pregações do Arival Dias, ele diz que a regeneração é o início da vida cristã, mas também a sua base para uma vida de santidade. Isso significa que, se nós não mudarmos, nós não buscaremos a santidade. Nós precisamos mirar a Cristo. Nós precisamos apontar para Ele. Seguir a luz. Cristo é a luz, é a vida. É nele que nós precisamos focar. Queria concluir, meus irmãos, dizendo que Cristo é o centro da vida transformada. Essa passagem que nós lemos, meus irmãos, ela nos desafia a um algo novo, para nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus, conduzidos pelo temor dado por Ele, pelo temor a Ele, motivados pelo amor sacrificial dEle, motivados para sermos transformados através do Espírito Santo. No início nós falamos de alguém que teve uma mudança de vida, seja um empresário, seja um trabalhador comum, não importa. É alguém que mudou a sua vida quando encontrou a Cristo Jesus. Nós citamos alguns dias atrás
sobre um fabricante, um grande fabricante de sandálias que transformou a sua vida pela sua confiança em Cristo Jesus, pela confiança em Deus. É essa transformação que nós precisamos buscar. Não mire numa champanhe, não mire numa festa, não mire em Cristo Jesus. Ele é a festa e a alegria da sua vida. Ele é o sustento que você precisa. Ele é a direção, é a luz, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos buscar a Ele. Essa pessoa que encontrou a Cristo, ele tem um novo propósito de vida. Quem encontra Cristo tem um novo propósito, tem uma nova vida. Nós somos chamados para viver e refletir a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é somente naquele ponto, não é somente ali no trabalho, não é somente na porta da igreja, é em todo canto que você tiver. Porque nós somos novas pessoas em Cristo Jesus. E se Cristo está em todo o lugar, se Ele é onisciente, onde nós estivermos, Ele estará conosco. Por isso, nós somos transformados. Que nós sejamos fiéis a esse chamado. Que nós sejamos fiéis a uma mudança, a uma transformação. Porque nós somos embaixadores dele. Eu não vou falar hoje de embaixador. Embaixador eu vou falar lá na frente. No outro domingo, quando eu voltar do recesso. Nas palavras de Paulo, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus. Exatamente como está no versículo 18. Que nós possamos viver em reconciliação, proclamando a graça de Deus, proclamando as verdades de Cristo, apontando a nossa vida e direcionando e caminhando com Cristo Jesus. Porque Ele é o autor, o consumador da fé em nós. Essa fé que é alimentada em nós, vem dele. E sem Ele ter morrido na cruz e se dado por nós, nós não teríamos essa transformação que nós precisamos encontrar. Que nós possamos ter esse encontro com Cristo Jesus e transformar a nossa vida e que ela impacte na vida de outros. Para que outros possam ver e olhar para cada um de nós e falar: olha, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que vai ali, era assim, agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento, meus irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja, pela palavra lida, Pai, que nós possamos entender que nós dependemos de Ti, Pai, para termos uma vida transformada em todos os aspectos. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estarão ouvindo essa mensagem em algum momento. Que possa também falar, Pai, aos seus corações. E que eles possam também ter uma vida transformada, impactada em Cristo Jesus. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, passar alguns recados para a nossa igreja. Mais uma vez agradecer a presença dos nossos visitantes. Nossa irmã Lena, que veio uma vez, está voltando pela segunda vez. Obrigado, minha irmã. O nosso irmão Leandro, que veio nos visitar, ajudou, que volte outras vezes. As portas da nossa igreja estão abertas. Os irmãos lá da Praia Grande transmitam um abraço da igreja de Bonito. Tá? E ao final que os irmãos possam cumprimentar os irmãos daquele jeito que nós fazemos sempre. Para que eles possam sentir vontade de voltar. Tá? E ao final nós vamos ter um bolo. Todos estão convidados. Nós vamos ter um bolo ao final. Vamos ter, né? Ou vocês só reservaram o bolo para mim? Ah, não foi só para mim? Poxa vida. Vamos ter um bolo ao final, tá? Então todos, por favor, vamos participar. Pedir para os irmãos lembrarem de estar orando pelos irmãos que estão em viagem ainda. Orar pela nossa irmã Roseli, que sofreu um pequeno acidente de motocicleta. Não foi nada grave, mas
ela acabou tendo um problema no joelho, estava com risco de cirurgia, e ela saiu daqui de Bonito, foi transferida para Campo Grande, já com indicação de cirurgia. E a oração dos irmãos, né? Quando ela chegou lá em Campo Grande, o médico falou: para que mandaram você para cá? Não vai precisar fazer a cirurgia. Isso é a obra de Deus. Como eu digo sempre para os irmãos, você quer ver a nossa igreja de pé, dobre os joelhos. Só com os joelhos dobrados dos irmãos que a igreja está de pé. Então, mais uma vez agradecer, né, esses irmãos que estão em viagem, agradecer a presença de todos. Lembrar de estar orando também pela Dona Elza. Dona Elza está na chácara com a família, mas está bem, mas ela de idade sempre tem um problema ou outro. Semana que vem, nós vamos ter a nossa ceia no período da manhã, às 9h30, tá? Então todos estão convocados para estar participando desse momento. E durante a semana nós voltaremos às atividades normais da igreja, né? Não sei se a reunião da SAF vai voltar amanhã também. Reunião da SAF na segunda, e a alfabetização de adulto na quarta e na quinta-feira às 18 horas. Estudo bíblico na quarta-feira, reunião de oração na quinta-feira. Se tudo der certo, nós vamos na outra semana voltar às nossas atividades. Não, só depois do recesso, tá? Aí nós vamos voltar com as atividades das reuniões do culto no lar, ok? Nessa semana é a Semana Internacional de Oração. Primeira semana cheia do ano. De segunda a sexta, todos os dias nós vamos fazer reunião de oração na igreja, ok? Vai ser uma reunião simples, de cerca de 1 hora, mas nós vamos ter um momento de oração. Pode ser feito na reunião da SAF? Ok. Pode ser feito no estudo bíblico na quarta? Ok. Na quinta? Ok. Mas teremos na terça e na sexta aqui na igreja também. Ok? Às 19 horas. Tá bom? Dito isso tudo, vamos encerrar, né? Porque hoje, eu acho que eu fiquei muito tempo longe dos irmãos, né? A gente quer falar muito. Pedir para os irmãos estarem de pé, vamos orar fazendo encerramento. Senhor, mais uma vez, Pai, nós nos apresentamos a Ti. Abençoa a nossa semana, Senhor. Cuida de cada irmão, dá a proteção necessária, Senhor. Mas, além de tudo, fala, Pai, em espírito para cada um. Pai, reverte, Pai, tudo isso nos milagres que são necessários. Reverte, Pai, tudo isso naquilo que nós necessitamos, porque a Sua palavra é clara e diz que o Senhor nos dá aquilo que nós necessitamos, Pai, não aquilo que nós queremos. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe cada detalhe e tudo que nós necessitamos. Então nós te pedimos, Senhor, faça, Pai, essa obra na nossa vida. Mas antes de tudo, Pai, dá um entendimento no nosso coração. Para nós reconhecermos, Pai, que tudo aquilo que foi feito, Pai, foi feito pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, Pai. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Pai. Assim como nós amamos a Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela nossa igreja. Abençoa os nossos irmãos, Pai, ao longo da semana. Assim nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Está encerrado o nosso culto. Vamos para o nosso salão. Todos estão convidados.